Saudações ancestrais, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso e vosso OnDjangoCast, aqui no nosso Tribunal Africano, onde nós discutimos sobre os nossos hábitos, costumes e tradições, onde fizemos uma viagem ao passado para ressignificarmos o presente e juntos construirmos o futuro. Mais um tema para ser abordado aqui no nosso OnDjango, e o tema de hoje é o seguinte. Você já ouviu falar que a África foi dividida que nem um bolo e que cada potência tirou a sua fatia? Qual é o assunto? Sim, este mesmo. A Conferência de Berlim. Como é que a África foi dividida sem a presença dos africanos? E quem vai falar connosco sobre esse assunto é ele que é panafricanista, é educador, é marxista, é artesão. Ele é um monte de coisas. Muito jovem, isso tudo. Em casa, vamos receber aqui, no OnDjangoCast, Nganga Omuntu. Saudações ancestrais. Saudações ancestrais revolucionárias. Nganga, seja bem-vindo. Muito obrigado. Estamos aqui, ancestrais pedem, deixa eu dar aqui um bocadinho na terra também, em homenagem a eles. Põe aqui comigo um bocadinho para eles, aqui um bocadinho na terra. É a simbolização sagrada. Exatamente, agora nós. Nganga, seja bem-vindo ao OnDjango, obrigado, aqui na nossa casa. Tão jovem, panafricanista, educador, que a produção só fica, mas esses jovens, o país tem jovens com cérebro, hein? Realmente, nós africanos temos essa potencialidade em função do ambiente, em função da nossa própria ancestralidade. Então é importante que o africano tenha essas multidimensões em várias facetas. Muito bem. Então eu sou parte disso. Muito bem. Eu também sou parte disso, mas a chegar ao Estatuto de Soba do OnDjango, posso dizer que há coisas aqui em casa que só eu posso fazer. Estás a ver esse chocalho? Certo. Que foi abençoado nas pedras de Punguandongo. Vou pedir que segures esse chocalho assim. Ok. Isso é algo que é inédito na televisão angolana. O número 3 é um número Simbólico. simbólico, vibracional, não é? Certo. Pois. Então vai ser 3 toques no chocalho assim devagarzinho. Pá, pá. E você vai ver o que acontece. Embungundamba, Mukaba, Wilfuda Makokula, Degaji, Sansa, Calma. Canga, nós não estamos só os dois aqui. Saudações ancestrais, velhote. Rosário Souza. Tondele, É. do Assaquidila, Toampande, Insade, todos esses dados aqui. Velhote, você é o meu brada? O Ganga Brada. Nossa. Ganga Brada. Quanto tempo, meu irmão? Hã? Estudaram juntos. Fizemos junto a coisa. É o colega que você falava que cabulava sempre? Não, ou você que cabulava? Não, lhe cabulei bem, mas não vai nada. Não teria você aqui. Não estou te falando, irmão. Mas estás a sujar bem mal. Mas também já ouviste que a África foi dividida, né? Olha, por acaso eu vi agora a falar da apresentação, foi dividida. Epá, nós também tivemos a pesquisar. Mas- Afinal, pá, nos dividiram aí. E nós não estávamos lá. Não estávamos lá, afinal. Mas tudo nunca estamos lá. Isso é... Rosário, isso é coisa séria. Calma aí. Para. Como é? A playlist está tudo bem, né? Mano, vê se já... Hoje agitas, né? Entrei com o Isa, esse tipo dessa música Grande, para Congo. grande O Isa. Isa foi um africanista na parte da música, se eu Não é? cantava aquilo, panga, Yeah. as nossas raízes, né? Pois. Grande Isa. falar de Isa é falar de cultura africana. Muito bem. No que tange a música, então... Vamos falar de união de quê? De Berlim, né? Da Conferência de Berlim. Se dividiram como, vocês é que sabem. Epá. E até um certo ponto não deixa de ser que é união, né? Não deixa de ser também? É uma união entre as potências. Ok. Mas Outra foi uma parte. colega. A desunião de uns é a união É a dos união outros. dos né? outros. Pois é, Claro. grande Isa, relembrar o Isa. As pessoas vão, mas para a eternidade ficam as suas obras, não é? Certo. Pois. Encanga o mundo. Vamos agora entrar para aquilo que interessa. Ok. Pois é isso que deixa as pessoas lá em casa sentados e vira o tema de discussão nas salas de Luanda, nas salas de Angola, onde o Ndjango entra.
Encanga o mundo. Aqui em casa nós temos a pergunta de abertura, aquela pergunta-chave. Na tua opinião, o que todo africano deveria saber? Que pergunta interessante. Essa ninguém escapa. É uma pergunta de foro existencial. E, na verdade, todo africano devia saber sobre a sua história. Mas não é apenas saber a história para compreender a grandeza do seu povo, a grandeza da sua ancestralidade, mas compreender a história como um símbolo que deve servir como orientação para o presente e para o futuro. Então, Bem, o africano deve recorrer à sua história para compreender esses 3 elementos fundamentais: passado, presente e o futuro. Não apenas como uma via para compreender o passado histórico do seu povo. muito bem. Daí que nós estamos sempre a falar sobre o Sankofa, o Vutuká, não é? Certo? Sim. Olhar para o passado, ressignificar o presente e construirmos o O futuro. futuro. Muito bem. Ganga. Lá em casa acredito que muita gente também nunca ouviu falar da Conferência de Berlim. Antes de irmos mais a fundo em relação ao tema, diga-nos, lá em casa para os jovens, o que é isso? O que é que aconteceu? O que é a Conferência de Berlim? Que importante, Medina. A Conferência de Berlim, na verdade, é uma terminologia que estudamos na academia com esta terminologia, né, com conferência, mas na verdade não foi Conferência de Berlim. Oh. O termo certo é Conferência do Congo. Conferência do Congo. Conferência do Congo. O nosso Congo mesmo, o nosso Congo mesmo, hoje, que é o Congo Democrático, que é o Congo Brazzaville. Brazzaville. Oh. A conferência foi especificamente construída, criada, que é para dividir o Congo Democrático, né? A região em que habita o Congo Democrático e o Congo Brazzaville. Mas é importante fazermos uma recorrência à história, né? Trazermos precedentes ou antecedentes históricos para compreendermos que essa conferência já havia era uma continuidade da conferência que decorreu em 1876, né? E se conhece muito pouco, que é a Conferência de Bruxelas, Okay. que é a Conferência Internacional de Geografia feita em Bruxelas pelo Reino Unido. Essa conferência tinha como finalidade estabelecer um mapa, né? Quer dizer, uma faixa. Eu vou chamar a faixa azul, uma faixa do Egito, Cairo, até a zona da África do Sul. E muito mais tarde, depois fomos compreendendo que na Conferência de Berlim, Portugal aparece também com um mapa, né, com uma surpresa, onde apresenta uma faixa que sai do território angolano, vai para a Zâmbia, se estende a Moçambique até o Zimbábue. Mas vamos voltar para entender os antecedentes históricos que fazem o nascimento da Conferência de Berlim. Esse é um elemento fundamental para compreendermos. Primeiro ponto, o contexto histórico, o contexto geopolítico do período, está-se a falar de 1884, 1885, mas há um precedente aqui que a antiga Prússia, que depois torna-se Alemanha em 1871, trava uma guerra com a França. A França era uma potência colonial hegemônica, né? E esse processo decorre em função da industrialização da Alemanha e não só o nacionalismo alemão também. E olha uma coisa curiosa, Medina. Quem conduziu essa guerra entre a Alemanha e a França foi o Otto von Bismarck, o principal indivíduo que cria a Conferência de Berlim. Então, o Bismarck era chanceler alemão, era chanceler, não é? alemão. Torna-se chanceler, mas ele foi medalhado, era um grande estava sob a chefatura da guerra entre a Alemanha e a França. Okay. Né? E essa guerra acontece, na verdade, por quê? Porque tendo a construção ou o desenvolvimento das indústrias, né, o desenvolvimento militar da Alemanha, a Alemanha quis ocupar um pedaço de terra, que fica entre o meio da França e a Alemanha. E nesse período a França estava sobre a presidência ou o reinado de Luís Bonaparte, que foi chamado o Napoleão III.
né, esse indivíduo tinha intenções de conquistar a Alemanha, infelizmente fracassou. Houve uma tentativa de armistício para que se parasse a guerra, mas a Alemanha avança e consegue conquistar um pedaço de terra da França. E nesse pedaço de terra há uma rebelião também dentro da Alemanha, onde há a ocupação de Paris, né, que é conhecido como a Comuna de Paris. A primeira tentativa da construção de um Estado de operários, de trabalhadores. Então, esses antecedentes fazem esse processo. Aqui é uma disputa entre as potências coloniais que estão a discutir verdadeiramente quais são os espaços em que eles devem ocupar. E a Conferência de Berlim ele nasce nessa necessidade da Alemanha, já potencializada a sua indústria, a Alemanha se tornar uma potência colonial, porque antes desse processo, antes desse período, a Alemanha não tinha colônias. A Alemanha consegue colônias da Zâmbia, consegue colônias da Togolândia, que hoje é o Togo, consegue colônias no Camarões, consegue colônias em outras partes. E a Conferência de Berlim, ela, na verdade, efetiva a ocupação estratégica e maioritária da Alemanha, da França e da Inglaterra. Muito bem, mas aqui ficou algo que está assim, de certa forma, acredito que lá em casa também os jovens estão-se a perguntar. Okay. Na academia nós estudamos como Conferência de Berlim. E você afirma que, na verdade, não era a Conferência de Berlim. Era a Conferência do Congo. Desmistifica isso, Nkanga. Ele era a Conferência do Congo porque o principal objetivo da Conferência de Berlim era dar abertura ao comércio livre na bacia do Congo. Né? Quem nessa fase, em 1884, dominava a bacia do Congo era a Bélgica, de Leopoldo II, né? Leopoldo II, o rei da Bélgica, e depois a França também ocupa um pedaço importante, que é o pedaço hoje que conhecemos como Congo-Brazzaville. Então, a conferência ela tem fundamentalmente o objetivo de disputar o comércio. Por quê? Porque o Congo, as antigas potências coloniais, elas receberam, né, ou partilharam a África em função do direito histórico, né, que foi concedido pelas bulas papais. Quer dizer que a Portugal... As bulas papais foram vindas da Igreja Católica? Da Igreja Católica, certo. Isso tem esse antecedente todo. Ok. Mas o que é que o Congo tem ou tinha de tão especial para se organizar uma conferência e terem aquela zona como destino final? O que é que o Congo tem de especial que despertou esse interesse a estas grandes potências europeias para criarem uma conferência tendo o Congo como alvo principal? Que pergunta importante. Medina, há duas coisas fundamentais nessa fase. Estamos aqui em plena segunda revolução industrial. Estamos aqui com o desenvolvimento do capitalismo. E nesse desenvolvimento, as grandes potências coloniais querem os recursos fundamentais para esse crescimento a nível bélico. E acredito que lá em casa sabem que a bomba nuclear, a primeira bomba nuclear, os elementos para a construção da bomba nuclear foi extraída do Congo, né? Extraída do Congo? Foi extraída do Congo, terras do sim. Congo. Está-se a falar de um avanço enorme no setor da indústria capitalista. Então, é importante, quer dizer, todas as potências estavam de olho ao Congo. Nessa fase, como eu havia dito, que havia o direito histórico que já precedia, ou já dava esse direito em potências mais antigas como a Espanha, a Inglaterra, já tinham seus territórios bem definidos, mas depois há uma nova redefinição em função da Revolução Industrial. Há uma nova redefinição e a Grã-Bretanha, que é o Reino Unido, está interessada nesse território do Congo. A Inglaterra também, a Alemanha está interessada nesse território, nesse pedaço. E afastam Portugal. Porque Portugal tinha um espaço importante nessa zona. Né? Estamos a falar Angola, estamos a falar que Angola tem uma fronteira muito grande com o Congo Democrático. Então estamos a falar dessa proximidade. A ideia é afastar Portugal
e estender essas potências que eram maior que Portugal, claro, a Inglaterra e a Alemanha, para fora desse campo. Quer dizer, a luta entre os titãs europeus levou a ter a África como alvo, e quem dominasse esse território teria acesso a estes minerais, e tendo acesso a esses minerais dominava a Europa, e não só a Europa, dominava o mundo. Certo. Epá. Rosário. É complicado. Não é? Esse processo da partilha de África aconteceu no século XIX e no século XX, é isso? Qual foi o maior motivo da divisão de África? Sim. O motivo da divisão de África. Aqui se falou vários motivos, né? Tem vários motivos. Yeah. É um principal, realmente tem. O motivo fundamental é que nesse período está a se desenvolver as forças produtivas, o capitalismo está na sua segunda revolução, que é a revolução industrial que vem acompanhar a Europa, né? Tá a haver novas potências a crescer, e a Alemanha é uma delas, porque a Alemanha vence uma guerra com a França e também com a Áustria-Hungria. Ela vence essa guerra e ela potencializa-se. Então, a intenção verdadeira da Alemanha é fazer parte desse conluio, desse grupo de grandes potências do período. Mas a Alemanha só faz isso porque não teve colônias? Não teve colônias antes disso. Antes disso. Então era necessário marcar território em África. Certo. Ok. Certo. E vamos lá. Teve uma conferência. E quais foram os principais países que fizeram parte desta conferência? Aqui já conseguimos perceber que teve a Alemanha. Certo? Mas quais países fizeram parte desta conferência que é conhecida como a Conferência de Divisão da África, ou como um Kanga nos disse agora. Conferência da África Central. Não é Conferência de Berlim, não é Conferência do Congo. Sim. Ok. Então, quais outros países ou outras potências europeias fizeram parte deste processo, desta Conferência do Congo, como assim dizes? Medina, um aspecto importante aqui a frisar é que, olha, que foi uma das conferências que mais durou tempo, né? Se olharmos para a Conferência de Bruxelas, olhamos para a conferência, outras conferências como a Conferência de Anglo-Portuguesa, essa coisa toda, vemos que a Conferência de Berlim leva aproximadamente 4 meses. Ela começa no dia 15 de novembro de 1884 e termina no final de fevereiro de 1885. Então, o que é que na verdade acontece? Participaram muitos países, né? Na altura, quem conduziu a conferência foi a Alemanha. Principais potências que conduziam a conferência: a Alemanha, a Inglaterra e a França. Okay. Depois vem a Dinamarca, a Noruega, tinha a Itália e os ditos Países Baixos, como Portugal. Portugal foi considerado o país baixo. Então, Portugal fez parte da divisão, a Rússia fez parte da divisão e os países escandinavos, né, que depois considerados hoje países da América do Norte. E o que é que acontece? Há um aspecto aqui importante, Medina, é que essa disputa de território para a expansão da produção industrial, ela vai levar a uma guerra mundial. Quer dizer, ela vai levar a uma guerra mundial. E levou a uma guerra mundial. Calma. Não diga tudo ainda, calma. Não sai daí. Já voltamos para a continuidade desta conversa agradável. Estamos de volta em casa. Reúnam-se, sentem aí fiquem à vontade. Esse é o Ondjango Cast, o seu programa cultural. É aqui onde nós abordamos as culturas africanas, em particular as culturas angolanas. Aqui, pessoal, a Conferência de Berlim, já ouviu falar? A Conferência de Berlim, a divisão de África que não teve a presença dos africanos. Um Kanga Umuntu é panafricanista, é educador, ele é marxista, ele é um monte de coisas, mas é um expert aqui para falar sobre este assunto. Gana, a conversa está agradável, né? Aqui Muito nos agradável. bastidores vocês não imaginam. Rosário! Por isso nos dividiram, Rosário. Você estava aí distraído. Tinhas que estar aqui
a resolver essa situação, dividiram. Essa divisão não se entende mais como é que se divide assim. O que é que tens aí no prato, DJ Rosário? Hã? Fizeste o quê? No prato. O que é que tem no prato? Só motivo do... Sim. Esse é o falei pupa. Oh, falei pro Penengue, né? É puto, mas pronto. Há pouco tempo disseram. É craque, eu falei. É muito próximo do século XIX, século XX que é aqui. Então, falei pupa deve ser também, faz parte dessa época. Levanta um bocadinho, Rosário. Levanta um bocadinho. Vamos lá. Levanta um bocadinho. African James Bond, Didier Drogba, Drogba Attitude, salut. Se fosse no cu duro, eu dizer que eu falei o que adoça os braços dele, né? Vamos voltar aqui na conversa, que é o mais importante. O que é o mundo? Aqui falávamos sobre a divisão, não é? Aconteceu que depois desencadeou a Primeira Guerra Mundial, e isso já no século XX, não é? Pois. Mas aqui na produção surgiu uma pergunta curiosa. Produção, tudo bem? Qual era a pergunta? A minha questão é o seguinte, então, eles estão... Impõe a voz, produção, impõe essa voz. Fiquei um pouquinho incomodada, nunca tinha ouvido falar da Conferência de Berlim, Foi. na perspectiva de que essa conferência, na verdade, foi para dividir a África. E, tipo, nós estamos na nossa terra e pessoas estranhas, eu posso considerá-las, dividem a nossa terra e nós sentados à espera. Quem nós éramos, afinal? Boa pergunta. A produção aqui, quer dizer, aqui no Django ninguém fica distraído, cara. Aqui não tem. Aqui tem. Onde é que nós estávamos, né? Acho que lá em casa as pessoas estão a perguntar isso. É a pergunta da produção. Quem nós éramos, afinal de contas? Bom, quem diz, como é que deixam nos invadirem assim e nós vamos só ver? Calma, será que era mesmo só a ver? Mas vamos aqui falar com quem. Com quem de direito? Com quem de direito? Quem direito, Rosário? Ganha muito, diz-nos lá. Onde é que os africanos estavam nesse momento? O que é que era feito dos africanos neste momento que havia a conferência? Onde é que os africanos estavam? O que é que estava acontecendo naquele momento? Ok. Neste período, os africanos já estavam divididos. A África já estava dividida, porque o colonialismo, a escravatura, começa em 1842. Não estamos a dizer de uma ocupação efetiva, né? Começa em 82. Né? E nesse período já havia um grande processo de separação entre os africanos. E os africanos estavam perdidos nesse sentido de estarem nas Américas, estavam na América Latina, estavam na América do Norte, estavam espalhados. E as grandes potências, elas contribuíram para essa separação entre os africanos. O que acontece é o quê? É que esse século XIX foi o século da redefinição do colonialismo. Por que, Medina? Porque o colonialismo era um processo ainda, como é que eu posso dizer, desorganizado aos olhos das potências ocidentais, as potências coloniais. Era um processo desorganizado. Cada potência que tivesse um grande contingente de armamentos invadia o território e ocupasse a sua terra. E havia esse conflito entre as potências também. Né? Temos exemplo do protetorado de Cabinda, que estava sobre as mãos de Portugal e depois, de um bom tempo, fica sob as mãos da Inglaterra. Então já havia esse conflito, havia uma desordem. A Conferência de Berlim ela serve objetivamente para definir um direito internacional colonial. Mas aí não tínhamos, um novo direito. Mas aí não tínhamos todos os africanos fora da África. Não tínhamos todos. Okay. E os que cá estavam? Cá estavam não tinham poder. Não tinham poder para reivindicar. Ok. Yeah. Mas onde é que acontece propriamente a conferência? Foi aqui neste continente ou foi lá na Europa? A conferência acontece em Berlim. Na Alemanha? Na Alemanha. Por isso é que é chamada Conferência de Berlim. Em função da localização. Localização. Ok. Agora percebeste, Rosário? Caso que diferença pergunta. Produção. Está esclarecido? Agora, ela é do Congo, ela é verdadeiramente do Congo porque o objetivo é para separar, para dividir o Congo, para partilhar as riquezas do Congo. Hoje, por acaso percebi. Agora até aí mesmo entende bem. Já. Quer dizer, essa conferência, essa tua divisão é face à riqueza do Congo. Certo.
Epá, o Congo... Até hoje. O Congo, na verdade, só é um Congo por causa disso, né? Certo, No sentido é mesmo. pejorativo, né? Como é chamado, na questão de desorganização, Certo. conflitos, o Congo só é um Congo. Por causa disso. Quer dizer, a bênção que o Congo tem transformou-se Em maldição. em maldição. Epá! Na verdade, alguém onde eu lavo, na lavandaria, o dono da lavandaria deve ser é do Congo. Ele disse que tudo que nós temos aqui, todas essas praças, todos esses que os chineses estão a fazer aqui, todos esses Ojaenda, tudo foi imitado no Congo. Quer dizer, o Congo já tem tudo isso. E os europeus, os chineses, ou não sei quem lá, foram tirar daí para que... Ok. Ele disse, não sabe como é que o povo do Congo gosta de imigrar, porque no Congo tem mesmo tudo. Quer dizer, o Congo tem tudo, ele admira como é que o congolês gosta de abrir, É o fugir. centro do mundo. Infelizmente, é um Interessante. local que não será, quer dizer, as potências nunca deixarão de segurar o Congo, porque lá tem tudo. Mesmo em África, né? Há países que ainda continuam Sim. aquele conflito entre o Ruanda e o próprio... Mas aqui, em Kangalmonto, diz-me algo. Nesta conferência de Berlim, como é que na prática foi feita essa divisão? Por que é que eu pergunto isto? Porque estamos a falar que a África tem grandes diversidades culturais, não é uma cultura, são São várias culturas, culturas, certo? pois é a unidade cultural, né? Tal como Sheikh Anta Diop sempre disse, dentro da diversidade. E aqui, se foi a conferência do Congo, o Congo em geral, ou todos aqueles que pertenciam ao Império, ou à parte conhecida como Congo, Certo. tem várias línguas, vários povos, vários grupos socioculturais. Culturais, Quer dizer, isso tudo não levou-se em consideração. não se levou em consideração. E houve a artificialização das fronteiras. Como é que foi isso? Como é que foi isso? A antiga África, né? vamos lá chamar a antiga África, que é a África pré-colonial. Colonial. É uma África que tinha grandes impérios. E esses impérios, por exemplo, o império do Congo saía da Angola e terminava ao Gabão. De Angola ao Gabão. De Angola ao Gabão era um território grande. Temos aí o império de Songhai, tantos impérios, e não havia essa divisão como conhecemos hoje no mapa. Então, a Conferência de Berlim também foi para uma artificialização geográfica da África. Quer dizer, essas fronteiras, Angola, Namíbia, Angola, não tinha isso. Não tinha. Isso é consequência da Conferência, de Berlim. Certo. Opa, Rosário, isso é interessante. Yeah. Você que está sempre na Namíbia, isso é interessante. Mano, Sabias dessa divisão? não sabia. Epa. Por Por exemplo, acaso, eu os quis guerreiros... saber a importância dessa Conferência de Berlim para os angolanos, para Angola. Quis perguntar, já acabou de responder. Aliás, mas houve. Não, eu acho que não tem nenhuma importância para nós. Vamos lá pensar. Se nós já vivíamos de forma harmônica, independentemente de qualquer conflito, né? Havia harmonia de forma harmoniosa, melhor dizendo, já havia entendimento, apesar de qualquer conflito, e vem uma divisão como esta, com certeza eu acredito que o que mais trouxe foi problemas, não? Porque não se levou em consideração as realidades culturais, Os as povos línguas, estavam os presos e povos. foram separados. Os povos, as tribos inimigas que foram anexadas, foram juntadas. E aí deu guerras, não Deu é? guerras. É por Tem esta algum razão exemplo que, prático aí? por exemplo, nós no sul da África, no sul de Angola, temos os guerreiros, né, guerreiros. que estão no território do Cunene. Cunene. Mas esses povos se estendem também para a Namíbia. Namíbia, sim, sei. Se estendem para a Namíbia. E outro exemplo temos os Bakongos, né, que estão no norte da Angola, mas se estende até a República Democrática do Congo. Sim. Então são essas diversidades que de certa forma influenciaram os conflitos, né? Porque se olharmos mais acima na África Ocidental, né? A Ruanda, né? Por exemplo, um dos grandes exemplos que temos de unificar um povo, Caso dos Tutsis e os Hutus, será? certo. Em função disso, artificializou-se também a questão das tribos, né? E juntou-se tribos que não pertenciam à mesma corrente sanguínea, né? Se assim podemos dizer. Por quê?
porque, Medina, se olharmos, a denominação do banto etnolinguístico, que é uma denominação que não foi feita por nós, né? Onde foram integradas várias etnias, que não foi feita por nós, foram feitas por quê? Por sul-africanos, provavelmente os Boers, né? Essa denominação banto, que nós dizemos que somos povos banto, né? Que do ponto de vista antropológico é um grupo etnolinguístico constituído por várias etnias, que na verdade nem todas as etnias quer dizer, têm essa característica linguística, tem essa característica de convivência e partilha cultural. Então, ela também teve consequências gravíssimas, a conferência, em função dessa artificialização das fronteiras e essa unificação de povos e tribos que não partilhavam o mesmo espaço, nem sequer a mesma visão de mundo. Isso foi aterrorizador. Mas, no contexto atual, a Conferência de Berlim continua a causar conflitos e instabilidade política no nosso continente? Que pergunta interessante. Que pergunta interessante. Eu havia dito que a Conferência de Berlim foi a principal causadora da Primeira Guerra Mundial, porque houve um desentendimento enorme entre os Países Baixos da Europa, né, o considerado Portugal. Portugal foi totalmente desmerecido daquilo que eram os seus espaços já conquistados e que foi conquistado em função da atribuição da Igreja, né, e da atribuição do direito histórico, que era um direito que, na verdade, concedia espaço em função da legitimidade da Igreja e da legitimidade de uma perspectiva de civilização para os povos africanos. Então, Portugal tentou defender isso dentro dessa conferência e apresenta o seu mapa, né, o conhecido mapa cor-de-rosa, como forma de dizer que nós já temos as coisas bem estratificadas aqui, né? A Conferência de Berlim desmereceu Portugal e também houve um conflito entre a França e a Alemanha, porque a Alemanha, quer dizer, a França e a Inglaterra queriam tomar todo o pedaço da bacia do Congo. Então, essa disputa ela leva ao conflito da Primeira Guerra Mundial em 1914. Mas isso estamos a nos referir entre os europeus. Entre os europeus. Mas agora aqui, entre os africanos, no contexto atual, esta divisão que foi feita de povos, certo, de grupos socioculturais, continua a trazer conflitos? Continua. Um dos exemplos temos o Congo. E outra coisa é que o processo de descolonização e independência da África não aboliu os tratados, as assinaturas e os contratos que foram feitos dentro dessa conferência. Foi algo totalmente imóvel, não se mexia nesses contratos. Tanto é que as colônias portuguesas, né, ficaram com as mesmas divisões, as colônias britânicas com as mesmas divisões e outras tantas colônias ficaram com as mesmas divisões. Mas isso funcionaria? Hoje, vamos imaginar que vamos sentar aqui, já sentaram para a Conferência de Berlim, certo, fizeram a divisão. Certo. E hoje nós temos uma consciência histórica, certo, como decisores, vamos abolir isso. Isso funcionaria Funcionaria. hoje? Como é que funcionaria isso? Com uma grande liderança, é claro. Não, calma. Vamos lá ver isso na prática. As divisões estão feitas. Angola faz fronteira com os países que sabemos e por aí fora. O Congo, idem, Se tivéssemos que anular estas divisões que foram feitas na Conferência de Berlim, como é que, na tua opinião, isso funcionaria? Okay. Voltava tudo como era antes? O Congo sairia daqui até o Gabão? Como é que isso seria? Correto. O Kwame Nkrumah, o pai da independência africana, ele, no seu livro Como a África Deve Se Unir, perspectivou a ideia de uma África unida ou de uns Estados Unidos da África. O que destruiria esse projeto que não terminou e não foi superado com as independências africanas era uma África unida, uma federação africana. Uma federação africana, porque de facto haveria, quer dizer, se por exemplo nós quiséssemos conquistar nossos territórios perdidos nesse processo, seria quase impossível, daria uma guerra. Por exemplo, imagina que nós dizemos que vamos conquistar o nosso território como a Zâmbia, né?
a Zâmbia é parte da Angola, é parte do Reino do Congo. É que eu estou aqui a viajar, a tentar imaginar essa parte. Ok, Oi. daria conflitos, daria conflito, mas o importante e aquilo que eu mencionei do Kwame Nkrumah era se construir uma federação. E quem trabalhou nisso também foi o quê? O Muammar Gaddafi. O Gaddafi trabalhou com a ideia que, na verdade, essa ideia da África Unida, essa ideia dos Estados Unidos da África, é uma ideia que vem superar, que é mesmo para a superação desses tratados, dessa conferência. A desberlinização da África. Porque Então, ela está delimitada com fronteiras artificiais, que impedem, de certa forma, o desenvolvimento da África também. Vamos lá pensar, essa luta que se tem travado da unidade africana, com a União Africana, com o panafricanismo, e você é um panafricanista, essa vossa luta é uma luta que também visa desbernalizar a África, Certo. mas por mais que não seja possível voltar às mesmas fronteiras, de que forma seria possível uma outra forma de desbernalização? As fronteiras que se mantivessem, Uhum. elas se manteriam, né? E o que acontece? Se tornaria-se uma federação. Tornaria-se uma federação e ia haver um país, ou uma certa capital econômica, uma capital política Para a África. para gerir a África. Como se a Uma África... coisa que a OA não resolveu. A Mas calma. unidade. Algumas pessoas dizem assim, mas será que isso não traria ainda mais conflitos? Acho que sim. Não. Não? Não, porque em 1972, após a independência do Ghana, né, que foi em 1957, os países africanos já berlinizados, divididos, estavam com essa mesma perspectiva. O que acontece? O Kwame Nkrumah tinha a ideia de construir uma federação africana. O Kwame mostrou as ideias de como é que Mostrou iria... como vamos construir, como vamos Pois, fazer. você aí para saber como é que um Kwame Nkrumah mostrou essas ideias, tem que continuar aí ligado, porque daqui a pouco voltamos para dar continuidade a esta conversa. Estamos de volta para o último bloco do On Django Cast da Conferência de Berlim, a partilha de África, onde os africanos não estiveram presentes. O que é que aconteceu neste dia? Por que desta partilha? Você já ouviu falar da Conferência de Berlim? É um momento histórico que marcou para sempre a vida dos africanos. E um Canga ao Mundo é o meu convidado, um Canga aqui, e saudações ancestrais novamente. Está aqui a dar um aulão, como dizem os amigos brazucas, um aulão sobre este assunto. Também DJ Rosário está aqui hoje com boas músicas. O que é que tem aí no prato? Levanta um bocadinho, DJ Rosário, deixa. Mais um pouco, vai. Foi desapurado, sabe? Isso é Franco. Você conhece bem Franco? Conheço na minha lead de DJ, não como... Ah, rapaz, também já pensei. Ah, é? Pronto, Você como conhece todo mundo? Só conheces os convidados, né? Rosário, como é que estás a fazer a análise dessa questão aqui da Conferência de Berlim? Como é que estás a ver? Sabias que era assim tão profundo? Não sabia. Na verdade, nós estamos só a viver mesmo. Nós, tipo, só nos meteram já que estão a viver. Nós não sabemos nada. O que se passa no nosso país, no nosso continente e na própria nossa casa. Até saiu uma aula, como você agora aqui, como o colega está a dar. O teu colega, né? Yeah, é muito profundo, Medina. Como é que vamos fazer uma reunião na nossa casa e nós não estamos no Biva? Não estamos no... Quer dizer, querem... Quer dizer, é tipo assim, vou na casa do Medina, vou reunir todos os movimentos, vou pintar a casa, vou levar o que lá tem de importante. Tudo. Ninguém lhe avisa. Ninguém lhe avisa. A Medina chega aqui e come então. Pá, Medina, você está lento. É muito preocupante, não sei, mano, nós só estamos a crescer, nossos pais também não estão a nos falar, agora nos falaram muita coisa, como então? Mas aqui no Ndjango a gente fala, né? Mano,
Essa é a melhor parte. Olha, tu és um gênio, pá. Não, quando pensaste que queria o Django, e o Cleiton, você é o Cleiton, não. Pá. Porque eu que participo do Django, eu não vou mentir. Tem muita coisa que se debate aqui que eu estou aprendendo mesmo aqui, mano. Não é? Desde a história, desde economia. Até aprendeste as línguas, né? Mano, Já sabes agradecer? Como é que se agradece? quintade. É mentira. Mano, tu aprendi aqui. Aprendi das tranças com a Du. Mano, tu aprendeu tudo, meu irmão. Não é? Das marimbas, os que saem. Tudo. Das comidas. Uma ine. Ouve. Que eu bebi. Eu tô... Para, Rosário, para. Vamos voltar aqui, ordem nessa casa. Alguém tem que pôr ordem nessa casa. Ganga. Olha, falávamos antes de irmos ao intervalo que o Kwame Nkrumah, o pai das independências, africanas, já tinha aí estruturado como é que iria funcionar isso de uma África unida e explicavas-nos como é que isso iria funcionar. Como é que o Kwame Nkrumah idealizou isso? Ok. Um motivo para os Rosário ficar feliz. Rosário? Porque o tema da conferência é um tema triste para nós africanos, porque é um tema que ainda tem muita repercussão naquilo que é a pobreza em massa e o indesenvolvimento, a falta de desenvolvimento do continente africano. Há um motivo importantíssimo para a felicidade dos africanos. Isso começou quase nesse período. Na verdade, já havia, quer dizer, acontecendo de forma simultânea, né, a resistência dos negros afrodiaspóricos, né? Estamos a falar do processo do abolicionismo, em que participa negros ativamente com ideias de tirar africanos do território vendido, do território europeu e território americano para a África, para as ilhas caribenhas. E outro grande motivo é que houve houve 5 conferências importantíssimas após esse período da Conferência de Berlim. Onde? Isso foi a primeira conferência pan-africana, que é um dos motivos para a felicidade do Rosário. Do Rosário. A primeira conferência pan-africana. E é um projeto, é uma conferência de ruptura desse processo, porque aquilo acontece em 1900, realizado por Henry Sylvester Williams, que é o indivíduo que denominou o termo pan-africanismo. Ele foi o líder desse congresso pan-africano. E isso aconteceu em 1900, em Londres. Né? A ideia desse congresso era estabelecer uma luta de autodeterminação dos povos contra a hegemonia colonial. E depois daí derivam outras conferências, como a conferência de 1919, de 1921, 1923, 27 até 45. Só que a conferência, o congresso de 1945, foi dos mais importantes que trouxe a felicidade para os africanos. Por quê? Porque em 1988, com o fim definitivo do tráfico de escravos, da colonização, né, que na verdade não houve um fim, houve uma troca de colonização. Por isso é que a Conferência de Berlim ela é uma conferência que serve para redefinir novos modelos coloniais. O que é que se deu para essa troca? O que se deu para essa troca? Não, o que é que se deu? Troca de... Será que quando isto é uma troca, o que nos deram de troca foram as independências? Sim, ok. Foram as independências? Foram as independências. Foram? Vamos lá, o que é que eu quero dizer? Você disse que havia o processo de escravatura. Certo. Então, e que depois houve a abolição, que na verdade não teve abolição, teve uma troca para uma nova forma de colonização. Certo. Essa troca é o quê? Nos passaram ou nos deram as independências? Não, aí na independência ainda. Aí nos tiraram mais tarde. Sim. Essa troca não veio mais tarde com as independências? Não. Ok. Não, por quê? Porque vamos só voltar um pouco para a história. A África, ela foi colonizada em função do fim do feudalismo, que era um modo de produção, né, baseado no senhor e no servo. Quando termina esse modelo, nasce o mercantilismo, né, que são os modos de produção social que permitem o nascimento do capitalismo. O que acontece? O capitalismo faz nascer, o mercantilismo faz nascer o capitalismo.
né? A burguesia desenvolve-se entre os séculos XVIII e XIX e acontecem que as revoluções, as ditas revoluções industriais, que não é uma, são várias revoluções. As revoluções industriais. Com as revoluções industriais, não havia necessidade de manter o escravo nas plantações de açúcar, de cana, essas coisas todas. Já haviam máquinas para substituir essa mão de obra. Então, é aí que eles acham que melhor é para vamos deixar que os africanos, ao invés de serem escravos, permaneçam como trabalhadores agora, uma nova realidade. Por isso é que há essa mudança. Do colonialismo para o neocolonialismo, você torna-se um trabalhador assalariado. É aí que mudam. Porque aí a instituição do racismo não terminou. Aí a determinação dos povos, estamos a falar de 1888, a África não está livre. Eles continuam aí. E depois é um período em que já se definiu as limitações geográficas na conferência. Então a África ainda está aí. O que acontece, voltando na questão dos congressos, que vem para definir realmente a ruptura do tráfico, da escravidão, e abrir portas para a África romper com essa estrutura do neocolonial, que vai trazer as independências em 1945. O Congresso se discute isso dentro do Congresso. E um dos indivíduos que lidera o Congresso de 1945 foi Kwame Nkrumah, que mais tarde se torna o primeiro presidente africano. Okay. A ideia não é só uma independência de África. A ideia não é só uma independência, é retirar a bernização da África e retirar o modo de produção que mantém as forças de exploração dentro do território africano. Esse modo de produção é um modo de produção em que ainda há um senhor, que é o proprietário, e há o trabalhador que anteriormente era escravo, agora tornou-se um trabalhador. Mas esse modo de produção não é universal? Esse modo de produção foi universalizado, não é universal. Sim, a partir do momento que foi universalizado, podemos dizer que está em toda a parte do mundo, não certo, só aqui em foi África. universalizado, certo. Se a África tiver que se desfazer disso, como é que seria? Há uma necessidade de se desfazer agora disso? Ou mudar quem são os senhores? Ok, grande questão. Mudou-se os senhores, mas a África não mudou. Exemplo disso temos aqui, temos as independências que não significaram absolutamente nada para a África. Não, mas as elites... Nada... Calma. Estamos a falar disso. Calma, Nkanga. Mas quando diz as independências não significaram nada, não podemos olhar de uma forma taxativa, sim, não é? Sim, certo. Significaram. Significaram. Podem, se calhar, não ter a... Não, vou falar no sentido de que não significou nada, no sentido de fazer esse rompimento do modo de produção que foi redefinido para o neocolonialismo africano. Ok. Agora sim. Porque nós estávamos a ser colonizados dentro do modo escravista, dentro do modo mercantilista. Nós éramos mercadorias. Pois. Éramos mercadorias. Isso não é só uma questão civilizacional, isso tem um embasamento econômico. Tem um embasamento econômico, fundamentalmente. A ideia é que, se nós liberar, né, vamos já falar do abolicionismo, se nós liberar os africanos e permitir que eles voltem para a África, eles, com o conhecimento que eles desenvolveram aqui, eles vão desenvolver os seus territórios. Eles vão aplicar esses conhecimentos aí, porque quem construiu a Europa não foram os europeus. Né? A mão de obra era os africanos. Eles vão pegar esse conhecimento, vão transformar com os recursos que têm. A ideia é o quê? É fazer com que, impossibilitar que os africanos tenham acesso a esses recursos. Ou ficam, na frente desse grande modo de produção, em que ele é o proprietário. E as grandes elites, quando o Medina disse que mas teve africanos quer dizer, esse é um sistema universal, e as grandes elites que foram as elites que interromperam o processo de descolonização fizeram parte disso, na ideia, né, de impedir que a África mudasse o seu modo de produção. Por quê? Porque a África ela é conquistada, quer dizer, as independências africanas começam dentro de uma perspectiva socioeconômica coletivista, que é socialista. O primeiro país que se tornou independente foi fundado segundo uma perspectiva socialista, de coletivização. Ok, muito interessante. Epá, isso é uma viagem. Contudo, em resumo, o que nos colonizou é um modo de produção que é capitalista, no final, que foi redefinido na conferência. Mas diz-me aqui, Nkanga,
houve, depois da Conferência de Berlim, houve estas conferências que aconteceram, não pararam por aí, essas conferências Não pararam, continuam, certo. até agora, continuam essas conferências. Conferências de redefinição do Sim. espaço territorial africano. Exato. Não, as conferências, por exemplo, a Conferência de Berlim ela não foi alterada. Não, refiro-me a essas conferências que foram feitas desde 1900 pelos Ok. africanos Certo. nas diásporas, tanto em África. Certo, certo. Estas conferências de redefinição Certo. continuam até hoje. Essas conferências, a última conferência pan-africana que aconteceu na África do Sul em 2014, elas continuam, mas é o que é que- 2014. 2014, em Johannesburg. Muito tempo. Há muito tempo, né? É Já a nona- agora vou fazer agora 11 anos. É a nona conferência. Só que há uma coisa, Medina. A perspectiva dos independentistas, nacionalistas africanos, que semearam quer dizer, o objetivo dessas conferências, está perdida. O que é que eu estou a querer dizer? A ideia de uma África livre, independente verdadeiramente, porque independência é poderio econômico, primeira coisa, depois poderio político, e independência que é cultural, como a China fez. A China fez uma ruptura política, afastou, travou uma guerra com os ingleses, depois ela fez uma revolução cultural. A que era China, que- a China é um sim, bom exemplo é um para bom nós exemplo, africanos. É um grande exemplo. Nós estávamos a começar esse processo. Estamos a começar. Estávamos a começar esse processo nos anos 60, 70, estávamos a começar esse processo. Estás a falar dos processos que desencadearam as independências. As independências, yeah. Mas se tivéssemos agora... Só que foi interrompido. Foi interrompido. Sim. Foi interrompido por quem? Boa, Rosário. Ó, Ah, senhora. Foi interrompido. por quem? Foi interrompido pelas forças ocidentais. Novamente tiveram Novamente, poderio as sobre os forças africanos. Há um aspecto que estava ao nosso favor. Lembra, vamos recuar para trás. As potências entraram em guerra. Temos que perceber que a independência da África valeu-se também ao enfraquecimento das potências enquanto elas estavam concentradas nas guerras. Né? Estamos a falar da Segunda Guerra Mundial. Isso enfraqueceu eles. E nesse processo os africanos aproveitaram se mobilizar. Sim. Mas o que é que acontece? Surge uma força que consegue disputar hegemonia com o Ocidente, que é a Rússia Soviética. Vamos chamar a Rússia Soviética. A Revolução de 1917 ela permite um novo avanço para apoio dos países subjugados, dos países colonizados. Então ela apoia. Então o que eu disse que tinha alguma coisa a nosso favor era esse país, essa potência que Não havia financiou. interesses salvaguardados. Havia, Era uma é claro. potência europeia interessada em ajudar os africanos subjugados. Havia, Fica assim aquela pulga, não? Medina, havia, mas o que acontece é o quê? É que os russos, os eslavos ou os bolcheviques, eles passaram pelo mesmo processo de invasão, de tentativa de colonização, por isso é que eles são chamados etnicamente eslavos. Eles foram escravos também dos próprios europeus. Os europeus também escravizaram alguns povos lá que achavam inferiores. Então eles conheciam essa realidade. Depois, com o conhecimento, com a fundação do primeiro Estado socialista, né, isso permite que haja uma internacionalização do proletariado para a luta de autodeterminação dos povos. Então eles empurram essa luta e apoiam os países como Mongólia, apoiam os africanos. Quem formou o George Padmore, que foi o mestre, o tutor do Kwame Nkrumah, foi a União Soviética. Ok. Então havia esse interesse. Tá a ver? E o que está por trás disso, na verdade, é um ideal de libertação dos povos. Povos, ok. Porque a África, quer dizer, porque a Europa, ela colonizou não só a África, colonizou, teve colônias na Ásia, teve colônias nas Américas Latinas e nas ilhas caribenhas. Então é isso aí. Pois é. Perspectivas atuais, que balanço fazes? Mais de 3 séculos, né? Praticamente 3 séculos, depois desse acontecimento, que balanço fazes em relação ao estado atual dos países africanos que ainda vivem dentro deste processo de bernilização? Achas que a África, pelas lutas que tem travado, está num bom caminho? Boa pergunta.
nós estamos no bom caminho, por duas razões. A primeira é que os mesmos problemas que nasceram dentro dessas divisões da África, né, das guerras entre as potências, está acontecendo, está a voltar. Porque isso é um problema de caráter econômico. Isso é um problema de caráter de uma potência subjugar a outra, porque em função dessa subjugação, dessa colonização, se assim podemos chamar, ou neocolonização, que eles sobrevivem. Então, esse modo de produção enfraquecido que permite com que a África esteja sobre as mãos dessas potências está a enfraquecer novamente, está a trazer novamente as suas próprias contradições. Estamos a ver a Europa em crise, né? Estamos a acompanhar a Europa em crise, estamos a acompanhar uma vontade dos Estados africanos, alguns, é claro, em tentar romper as relações com os países que mantêm essa cortina de ferro do desenvolvimento da África. E o exemplo disso é os países do Sahel. Estão a sair, estão a abandonar a França, o Franco-CFA. Então, o enfraquecimento da Europa vai possibilitar o avanço e o crescimento dos africanos, porque nós temos bem patente que a África não deu saltos como devia ser. Não deu saltos nenhum após a independência, não deu saltos com a implementação do neoliberalismo, com a implementação do capitalismo, não funcionou. Por isso é que nós dizemos hoje, com sorriso no rosto, que o capitalismo é um modo de produção certo para o desenvolvimento das forças produtivas, o desenvolvimento das sociedades, mas vejamos quais são os países que beneficiaram-se desse modo de produção. São os mesmos países que colonizaram. A África continua pobre. Com um grande... Continuidade aqui, nesta Câmara. Ok. Deixa as suas orientações, os seus conselhos para os jovens. O nosso país é maioritariamente jovem, muito jovem. E são aqueles assuntos que dificilmente são debatidos no meio dos jovens. Então, tendo em consideração o tema a ser abordado aqui entre nós, deixa as suas recomendações lá em casa para estes jovens naquela Câmara. Ok. Para a minha recomendação aos jovens é que é importante compreender, termos consciência de classe, né? Compreendermos as diferenças, as desigualdades sociais e fazer um modelo de comparação entre a nossa casa e a casa dos outros também, né? No sentido para compreender que nós não desenvolvemos, não evoluímos e que esse desenvolvimento vai se dever a uma coisa fundamental, que é a união. A África precisa se unir, os africanos precisam estar unidos, mas é uma união que não é somente por uma questão retórica, é uma união de verdade. Essa união deve levar à constituição de um modo, de um modo de produção, ou então a constituição de um sistema econômico, sistema monetário africano. Porque nós seguimos uma lógica ocidental, nós pagamos, nós vendemos nossos recursos com uma moeda que não foi construída pelos africanos. Então, o conselho que tenho a dar é que todo africano deve ter consciência de que a unidade é que vai levar à resolução dos problemas que hoje assolam a África. Muito bem. Unidade, palavra-chave, unidade, que me faz dar-te as mãos e dizer Ngasakidila, Ntondele, Ndapandula, Quintoad, Moyo, Asante. Todo o agradecimento do mundo por ter partilhado conosco todo o seu conhecimento sobre este tema. Nkanga muito. Obrigado. Muito obrigado. Sinta-se em casa, onde Django é a sua casa. E a casa de quem tem sempre alguma coisa a dizer sobre o continente Berce. DJ Rosário. Tondele. Como é que se agradece? Tondele, tua pandula, Quintoade, Ngasakidela. Deixa uma nova aí. Eu tipo nessa aula faltei. Asante. Não, falaste, deixa uma nova aí. Moio, essa mulher tipo faltei nessa aula. Mas é para, em suma, todas as saudações ancestrais para os telespectadores e o nosso grande mestre da ancestralidade africana. Gostei muito, aprendi muito e uma deixa que gostei.
nós jovens, olhar para a casa dos outros, não para ir fazer o mal, ver como os outros fizeram, para nós também poder fazer aqui. Então, Viva! E Deus, Arthur, encanga o mundo, você em casa que não perde nenhum episódio do On Django Cast, saiba que você precisa agora seguir o portal giranoticias.com para não perder nenhum episódio. Nós estamos também no YouTube, siga as redes sociais da Rede Girassol e não esqueça, nós estamos no canal 20 da Zap, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. Todas as terças-feiras é aqui no Django Cast, onde se faz uma viagem ao passado para ressignificarmos o presente e juntos construirmos o futuro. Até o próximo Django Cast. Casa que dele.